Meus amigos, tudo bem? Tô voltando aqui para a gente conversar, para eu compartilhar um pouco aqui a experiência que tive com o egípcio, tá? Do autor Mika Waltari. É um autor finlandês, viveu aproximadamente em 1908 a 1979 ali. É um autor bem desconhecido para mim, não conheço nenhum outro título desse autor. Mas esse livro ele faz parte de uma coleção, tá? Uma coleção de 3 séries em que terão grandes mulheres da história, que é a primeira série, grandes homens da história, que é a segunda, e na terceira, grandes romances históricos. O egípcio, ele vai tratar sobre, ele vai compor um desses romances históricos. Então, o que eu tenho aqui é um romance semelhante, eu posso comparar ao Conto de Duas Cidades, que é um romance, né, histórico, no caso, que ali aconteceu durante a Revolução Francesa, e aqui vai acontecer 1000 anos antes de Cristo no Egito, né? E algumas redondezas. Para quem vai entender um pouquinho de história, não é muito meu forte, mas vai ser mais ou menos ali na época dos grandes impérios, né? Egípcio, sírio, babilônico, e que havia ali essas, posso dizer assim, guerras, né? O autor Mika Walter, ele vai mostrar para a gente aqui muito sobre o dia a dia e costumes egípcios, né? E principalmente sobre a mitologia. Que vai acontecer praticamente duas guerras, tá? Uma guerra física, né? Que é em relação entre o Egito e seus vizinhos ali, outros impérios que querem assim serem considerados, e também uma guerra santa, né, que é, ali para os egípcios eles possuem vários deuses, mas até que tem um faraó que ele ele age em nome de um deus, sendo que ele é o filho desse deus na sua mente, chamado Atom, né? E esse deus Atom, ele vai de encontro contra tudo aquilo, ele vai contra tudo aquilo que os sacerdotes de Amon, né, pregam e acreditam ali. O que a gente pode saber? A gente vai acompanhar a história aqui em O Egípcio de um garoto chamado Sinue, né? Seja essa a pronúncia correta, filho, né, de Kipa e Semut, né? O médico Semut, que é conhecido como o médico dos pobres. Eles moram em um bairro pobre, mas o médico possibilita até uma vida digna para Sinue, né? Sinue, ele é filho desse médico e a princípio ele é criança ali, ele precisa escolher a sua profissão, na qual seu pai Semut o orienta a não ser soldado, mostra ali os problemas, né, e as problemáticas e consequências de você vir a ser um soldado. No fim, o Senue vai ser iniciado nas tarefas medicinais, né, assim como seu pai. Ele vai para a Casa da Vida, ele vai começar a estudar, depois vai para a Casa da Vida, que é uma casa que trata de doenças, né? Tem uma parte aqui muito interessante que sendo ele descobre, né, pra gente que lá todas as doenças que eram tratadas eram somente tratadas de acordo com o que já estava escrito. Eles não queriam saber o porquê que o tratamento era daquela forma, porquê que é, aquele procedimento foi efetuado e qual o impacto daquilo. E sendo ele é diferente, ele é um médico que questiona, ele quer saber, ele quer ir um pouco mais além. E para a religião, a crença dos locais ali, dos sacerdotes e médicos, que é um grupo assim mais voltado a essa tarefa medicinal, eles acham errado isso, né? De certa forma, de questionar e ir mais além. É o que está escrito, é o que sempre foi assim, é assim que vai ser feito. Aqui a gente já começa a ver Mika Waltari falando muitas críticas, né? Ele demonstra que uma sociedade egípcia antiga, e aí ele escreve isso ali no século XX, mas se a gente lê hoje no século XXI, esse livro é tão atual quanto, né? Então,
podemos adicioná-lo, né, à categoria de clássico, principalmente porque a sua lição, né, que aqui está, desde o século XX, puxando uma história ambientada em séculos antes de Cristo, eles ainda funcionam para os nossos dias. Sinuê, após todo esse procedimento aqui para se tornar médico, ele vai se apaixonar, né? Ele vai ser um jovem ainda apaixonado e vai conhecer uma senhora chamada Nefer. Por que o nome dela se repete 3 vezes? Só você lendo para saber, né? Uma mulher muito encantadora, mas que vai tomar tudo de Sinuê, né? Ah, é o spoiler. Gente, eu acho que esse é o único spoiler que eu vou dar nesse livro. Essa mulher vai acabar com a vida desse rapaz. Ele é um jovem, apaixonado, que faria tudo por uma mulher. E assim o faz, né? Mas essa mulher não é tão assim bondosa, né? Não é tão generosa. Ela já atua de forma para que possa tomar tudo dele, sem realmente dar nada em troca, já que é assim que funciona nessa sociedade. Após todas essas desilusões, a gente. É... Ah, tá. Uma coisa muito interessante, um personagem muito interessante, é um personagem chamado Capita. Eu fui indicado a esse livro porque eu sou fã de. Quem já deve ter visto, eu sou fã de Carlos Ruiz Zafón, e o Carlos Ruiz Zafón, em sua tetralogia principal, ele constrói um personagem chamado Fermi. E aqui tem um homem chamado Capita. Então eu concordo muito que esse escravo, Captar, que é o escravo de Sinué, que vem a ser escravo de Sinué, é, é uma das bases para a inspiração de Fermi, a construção de Fermi. Captar é um dos personagens mais absurdos desse livro. Ele é o alívio cômico, muitas vezes. Ele também é aquele que vai dar um chacoalhão em seu senhor para que ele abra bem o olho, né? Mais para frente a gente vai ver Senue indo para o exterior, visitando outras terras. Ele tem um amigo chamado Horemheb. Ah, e detalhe, Senue também vai conhecer o filho do faraó quando é criança. Portanto, conforme ele vai crescendo, o filho do faraó ele vai vir a ser o próximo faraó. E ele vai ser o faraó, né, a Akhenaton, né, Aton, né, no final do deus Aton. E esse é o faraó que vai então ali promover uma grande revolução religiosa em todo o Egito. E isso junto, né, do seu reinado, tudo mais, da sua família, e ele vai ter também um braço direito ali, que é um general, chamado Horemheb, que é amigo também de Sinué, que teve um encontro ali quando Sinué ainda era mais jovem. Então é essa a trama geral. A gente tem aqui vários núcleos importantes ao longo da trama, como o núcleo da Nef, o núcleo de uma outra mulher que Sinuhe vai conhecer chamada Mineia, uma outra mulher chamada Mérito também, e tudo isso a gente vai entender romance, vai entender espionagem, vai entender vingança até, né? Vai acompanhar uma trajetória, não uma trajetória de um herói, porque aqui a gente não tem um herói. O livro começa dizendo: Eu, Sinuhe, exilado. Então a gente começa um livro lendo sabendo que Sinuhe cometeu algo para ser exilado do Egito. E no fim, essa história é uma das histórias não mais triste, mas mais comoventes, porque no fim a gente compreende que ali é um ancião escrevendo, que quem sabe pode não estar no auge de sua vida e tem até muitos arrependimentos. Ele escreve que Ele diz que ele tem escrito esses livros, que aí é mais uma curiosidade sobre o livro, que cada capítulo é um livro. Então, Sinuhe, em sua velhice, ele escreve vários livros. Esses livros vêm a compor o que nós chamamos de o egípcio aqui, esse volume aqui. Então, esse protagonista espetacular, né, ele vai escrever esses livros e vai declarar ali que ele não escreveu nada
para se promover e nem precisa ser considerado um herói no fim da vida. Ele está escrevendo ali mais assim no sentido de fazer conhecer, as pessoas possam conhecer que ele viveu, né? Que ele esteve pela terra, que ele passou por ali. Então é um livro um pouco saudoso, assim, sim, é um livro que é uma história que vai despertar sentimentos de tristeza no leitor também, mas muitos risos também, e aquela ânsia de descobrir certos mistérios e até mesmo ah, algumas descobertas ali que a gente vai acompanhando com o livro que você para e vê, caramba, então é por isso, né? E esse Mika Waltari, ele consegue entregar aquilo que ele propõe nesse livro. É um livro que ali do meio para perto do fim ele vai gerar um pouco de cansaço, né? Da leitura gerou para mim particularmente. Para outros talvez não gere, mas eu até digo para alguns amigos meus que eu sei quando eu gosto do livro quando eu marco bastante, né? Então eu creio que eu tenha gostado bastante desse livro. Entra aqui na categoria de bons livros lidos aqui em 2025 e também é um clássico que não pode deixar de ser aproveitado, né? Porque tem sua existência. Esse detalhe, esse livro ele não é mais publicado no Brasil. Então, se você ver, a minha edição é bem antiga, bem velha, tá bem desgastada, tá? Mas é uma relíquia que eu tenho aqui e aproveitei para ler antes que fique pior que isso. E aí vai ficar ali na estante, guardadinho, bonito, a seu estilo, né? E aí, quem sabe um dia a gente relê, quem sabe a gente vê uma forma de restaurar também. Mas, como eu estava dizendo, ele não é mais publicado. Ele pode ser encontrado em sebos, pode ser encontrado em sebos virtuais também, ali em sites por aí, né, que você pode encontrar. É uma indicação, sim, porque, principalmente para historiadores que gostam de ver ambientações, né, históricas, e isso aqui, o egípcio, ele está recheado isso, de ambientação histórica, de desenvolvimento antropológico do ser humano. Aqui está recheado de cultura, né? Não só do Egito, tá? Aqui a gente vai conhecer um pouco da cultura síria, um pouco da cultura hitita, um pouco das culturas dos vizinhos, né? Do Egito e por aí vai. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Meu muito obrigado a todos que acompanharam. Se você puder ler, leia, sinta-se à vontade para usufruir dessa história maravilhosa. Apesar de triste, é outro spoiler. É uma história triste, sim, mas é uma história que vale a pena para diversos fins e às vezes não tem fim algum. A gente só quer se deliciar com uma boa história e uma boa narrativa. O egípcio, ele, com, ele compõe isso e entrega muito bem. Estou ficando por aqui, muito obrigado e até mais.